Você ouve agora na Universitária FM. Terra Mãe. Terra, terra. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Produção e apresentação Arthur Vigílios. Quem jamais te esqueceria. Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Vigílios e sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, um programa que dá voz à vida. O programa Terra Mãe é uma iniciativa do Viés, Núcleo de Economia Política, coordenado pelo professor Fábio Sobral, também idealizador deste programa, junto a membros do curso de Economia Ecológica da UFC. Todas as semanas debateremos pautas no âmbito ecológico que abrangem temas desde ações governamentais até a atuação de ONGs, movimentos socioambientais, projetos, povos tradicionais. Ou seja, pessoas que atuam e militam em prol da natureza. Para iniciarmos nosso papo de hoje, dialogaremos sobre o tema A Terra como Mãe, as concepções de Pachamama e a ação do ser humano. E para falarmos sobre o assunto, estamos com Paulo Bellini, ou Cristiano Pumaguiar, curaca do Ailu Mishticandina e ativista do Movimento Nação Pachamama. Bom dia, Paulo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Muito grato pelo convite. E também temos como debatedor o economista ecológico pela vida do planeta e um dos idealizadores do curso de Economia Ecológica da UFC, professor Aécio Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Bom dia, Paulo. Bom dia, o mundo. Gostaria de ressaltar que esse é o nosso primeiro programa, o programa de número 1, e agradecer aos nossos convidados já de antemão. Então, Cristiano, pesquisando sobre Pachamama, a deusa da fertilidade originada na mitologia inca, alguns a colocam como Mãe Terra. Mas, Paulo, ou Cristiano, o que é e qual a sua vinculação com o termo Mãe Terra? Pois é, quando você me chamou para esse programa Terra Mãe, isso já fala muito sobre o que a gente pode trazer, não é? Afinal, ninguém está falando de biosfera simplesmente, a gente está falando de uma mãe. E aí eu queria começar a minha contribuição trazendo um pequeno trecho de um mestre andino que enviou especialmente para esse primeiro programa. É um pequeno poema. As formigas, este calor, nós, aquele que viaja ao teu lado no ônibus, a santa terra que nos sustenta, o céu que nos cobre, a Pachamama que nos envolve, Deus que nos dá a graça do alento, tudo é parte desta bola azul que nos dá vida. E não há forma de sair dela. Mantém-nos aqui porque através de nós quer expressar beleza, harmonia. Então, essa perspectiva de olhar para o planeta como uma mãe traz uma dimensão que é a dimensão que, na verdade, nos humaniza, né? E é isso que os andinos guardaram dos seus ancestrais. A gente vive numa realidade aparentemente contraditória e conflitante, mas se você parar para pensar, está tudo numa perfeita harmonia, né? Me parece que só nós, seres humanos, estamos meio distraídos e um pouco perdidos e desencontrados uns dos outros e precisamos curar esse vínculo com a realidade, com a existência, com a matéria, com os reinos, né? Desde os animais até as pedras. Então, eu sinto que quando a gente fala Pachamama ou quando fala Mãe Terra, a gente está voltando a se relacionar de uma forma sensível e carinhosa. E por que não dizer artística, poética, sensual também, né? Interessante, Paulo. E, professor, para você, né, com essa perspectiva colocada pelo Cristiano, o que é que o professor entende, né, sobre Pachamama, Mãe Terra, e qual a importância de Pachamama para o ser humano? Muito bem, belas palavras, belo texto aqui, declamado pelo Paulo, pelo Cristiano, pelo Paulo. Eu sintetizaria numa frase um tanto quanto aguda, né? Dizer o seguinte: a Mãe Terra não precisa do ser humano. Nós nos
proclamamos como seres racionais. No entanto, não estamos prestando atenção que estamos agredindo profundamente nossa casa comum. As outras espécies que são ditas irracionais são muito mais cautelosas, muito mais conservadoras, né, de suas condições de vida, né? Então, apenas saciam, cumprem sua função ecossistêmica e colocam a vida como centralidade. Nós, seres humanos, estamos muito mais preocupados em produzir, em destruir. Nossa produção é a destruição, não é? Em produzir órgãos que chamamos de isossomáticos para tirar prazer dessa parafernália de coisas que construímos, né? Então, tudo isso significa afetação ao meio, afetação à biodiversidade, significa impactos irreversíveis aos processos ecossistêmicos, né? Que a natureza está em constante busca por equilíbrio, todo mundo sabe disso. O processo da natureza é uma busca permanente por equilíbrio. As ações humanas, o contrário, né? São processos que causam desequilíbrio. Interessante, professor, essa perspectiva da ação humana ser desequilibrante desse nosso ecossistema, né? Nessa perspectiva, Cristiano, o que é que você entende, né, também? Qual a sua compreensão sobre a ação humana em geral, em âmbito geral, quanto ao planeta Terra? O professor vinha falando que a nossa ação ela é destruidora, de fato, né? Ela poderia ser tão destruidora quanto um leão na savana, quem sabe, que destrui a vida de uma gazela, mas tem uma diferença muito grande entre o comer carne de um ser humano e o comer carne de um leão. Por quê, né? Eu sinto que nós estamos sendo movidos por motivações artificiais, muitas vezes, necessidades criadas, né? Como a palavra que ele mesmo usou, uma parafernália, que é tanta coisa que a gente, na verdade, talvez nem precise disso, né? E ainda que precisássemos, será que essa é a melhor forma de conduzir, né, a satisfação dessas necessidades, né? Então, o que eu sinto é que nós seres humanos estamos sendo levados por uma fome, né, um apetite que, na verdade, não sei até que ponto ele surge de um lugar sincero, né? Sincero no sentido do coração mesmo, né? Nós temos um estilo de vida que é completamente insustentável e que tem um Deus, né? O Deus da nossa civilização é a economia, né? Como a gente até tinha conversado em outro momento. E é terrível essa palavra, porque é uma palavra bonita, que tem origens bonitas, mas se transformou, na verdade, num Deus de símbolos cruéis e no Deus da escassez, né? Então, a vida é completamente abundante, tanto que ela ainda está conseguindo existir a despeito de tudo que fazemos, não é mesmo, professor? Me complemente aqui minha fala se eu estiver errado. Sim. Né? Me parece que agora há poucas semanas nós usamos todos os recursos do planeta, não é? Eu não entendo muito bem, me explique um pouco aí. Tem uma medida, eu não entendo bem. Como é isso? Então, existe uma medida, um indicador, na verdade, de quão agressivos temos sido com o planeta, né? Então, a medida tem a ver, chamada pegada ecológica. Mais ou menos o seguinte, só para dar um exemplo, exemplos extremos. Se 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, tivessem, ou buscassem, ou obtivessem o mesmo padrão médio de consumo norte-americano, precisaríamos de cerca de 5 planetas Terra. Então, é uma pegada enorme. Quer dizer, não é possível disseminar o padrão de consumo norte-americano para o mundo. Ponto. Se o padrão de vida fosse médio, né, fosse equivalente ao de Gana, aquele pequeno país da África, bastaria 1/3 do planeta Terra. Então, isso nos dá a dimensão da distância da injustiça ambiental que há no mundo. Um país como os Estados Unidos, que tem cerca
de 5% da população, não é mais do que isso, consome 30% dos recursos naturais. Então, se você tiver 3 países equivalentes, você vai estar com 90% do planeta. 3 países que têm 5% da população, portanto, 15%, uma projeção linear. 15% estaria consumindo 90% do planeta. Não cabem 4 países. Então, essa é a dimensão mais ou menos intuitiva da pegada ecológica, né? Há uma metodologia para o cálculo, que é um tanto quanto sofisticada, e que aqui não seria um espaço para estar explicando essa metodologia. Mas é uma coisa impressionante. Você falou algo que eu achei interessantíssimo, né? Eu costumo falar para os meus alunos que somos dominados por uma divindade, Deus dinheiro. Detalhe, uma divindade visível, que é uma contradição. Divindade é fé, não pode ser visível. Se torna visível, ela deixa de ser divindade. No entanto, o dinheiro é a divindade visível que domina o mundo, né? Tudo funciona, todos os esforços nossos são nessa direção, buscar acumular dinheiro. Né? A floresta amazônica está sendo devastada em nome dessa divindade. Então, a humanidade é induzida a se curvar. Nós aqui não nos curvamos, mas a humanidade é induzida a se curvar diante dessa divindade. Tá certo? É como se ela expressasse, fosse a síntese de nossa razão de vida. Sim. E você falou muito bem, a vida é plena de afeto, né? Tá tudo aí. A gente não está buscando, né? De paisagem, da estética. Então, a vida é plena de tudo isso. No entanto, essa divindade interfere e desvia completamente. Daí a desigualdade no mundo, né? Então, a felicidade é buscada a partir do consumo. A sociedade fala para nós, quanto mais você acumular, quanto mais você comprar, mais feliz você será. Portanto, trate de juntar dinheiro, trate de acumular dinheiro. É um horror. Sim, é verdade. Mas, pessoal, assim, apesar dos pontos negativos, dos impactos que a gente está, que nós seres humanos, né, estamos agindo aqui ante o planeta Terra, é interessante nós darmos alternativas, certo? Então, nessa ideia de alternativas, o que é que vocês têm para nos dar? Né? Primeiro, Cristiano, o que é que você tem de alternativa para a gente ficar lutando, né? Nós não perdermos a esperança, a gente estava debatendo sobre isso. Com certeza. Todos esses dados e esse panorama assustador nos serve como um combustível, né? Para a gente pensar em formas autênticas, né? Autênticas, originais, para solucionar um problema, né? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência própria, né? Não teria como falar de outra coisa que eu não tenha vivido. Dentro do movimento do que eu faço parte, da Nación Pachamama, nós enxergamos que a saída é através da terra, não é? Literalmente. Então, nós precisamos rever todo o nosso modo de vida. Quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos, eu tive uma coragem que eu não sei de onde tirei e vendi tudo que tinha e fui para uma comunidade do movimento, né? Que fica inclusive na Argentina, e lá nós começamos a investigar como será a melhor forma de construir uma casa. Não tínhamos uma água encanada, então de onde vem a água que eu preciso para me banhar? Aonde vem a água que eu preciso beber? Então, de repente, eu precisava dar conta do que era realmente importante. A minha comida, a minha morada, a água, que na cidade você abre a torneira e parece que ela sai da torneira, mas a água ela foi retirada de um rio que tem um nome, que tem um corpo místico de poetas e de fadas ou de encantados, no caso dos nossos indígenas, e de histórias para contar, de pessoas que vivem nesse rio, que lidam com esse rio, e a gente, na verdade, perde essa relação afetiva com a água e ela se torna um recurso, né? Então, eu fui viver isso a partir de descobrir, uma pesquisa sincera, quanto custa, de fato, em termos de energia, você construir sua própria casa. E a água que precisa ser tirada de um rio, de onde ela vem, como está esse rio, qual a qualidade dessa água. Então, de repente, eu estava totalmente responsável por tudo aquilo que realmente era essencial, que é o que me dá
condições de subsistir, e as coisas que eram artificiais, elas simplesmente não faziam parte das minhas preocupações. Então, você fazer um intento sincero de reinventar uma nova vida com outras pessoas, como faz o movimento Crítica Radical, no sítio Brotando a Emancipação, como faz aqui o pessoal no Xangri-Lá, da Nação Pachamama, como fazem diversos movimentos, o Ciclovira também tem o seu terreninho. Então, a gente está começando a pensar como a gente pode viver de outra forma. Mas é claro que isso só não alcança, porque as cidades não vão deixar de existir. Sim, então, sim. Existem outras frentes que certamente vocês podem falar melhor, onde é preciso agir também, né? E aí, professor Écio, quais seriam essas outras frentes que a gente pode estar agindo aí, né? A indicação para mim é perfeita, é a terra. Uhum. A terra, ela nos ensina, não é? A terra De fato, é a mãe. é verdade. Se a mãe ela tem o saber, né? Ela diz para nós, ela fala o tempo todo. A gente não quer escutar, vai pagar por isso, tem um preço, né? A água que usamos na torneira, ela tem um percurso histórico, cultural, cheio de afetos. Você falando, Cristiano, eu lembrei de Gana. Gana se tornou um país importador de sucata de lixo eletrônico para tirar os metais preciosos ali existentes e exportar. Então o país importa lixo, tira a parte nobre que está no lixo e a parte que não é nobre, resíduos contaminantes, ficam lá. Guardam lixo. Tinha um rio que era a vida das pessoas. Uhum. O rio em que as crianças brincavam, os adultos pescavam, bebiam a água desse rio. Hoje não presta mais, morreu. O rio está contaminado, né? É uma tragédia o que está acontecendo naquele país com relação a isso, né? E todo o processo econômico, é um processo econômico de extração dos metais preciosos existentes nas carcaças eletrônicas, é feita à base de fogo a céu aberto. Então você tem fumaça, você tem a contaminação do ar, da atmosfera, tem a contaminação da água, não é? Dos mananciais. E aí você está matando. Não tem mais o rio. Né? Cadê o rio? Aquilo que está ali não é mais um rio. Não, mas é um rio, ele está correndo, mas não serve para absolutamente nada. Então, tudo que fazemos tem um custo. Então, a terra, né? Por exemplo, eu lido também, eu levo os alunos para conhecer experiências com a agroecologia, numa comunidade próxima daqui, e nos dá um exemplo assim belíssimo de como preservar a vida, né? A vida lá é o princípio central. É aqui no sertão central do Ceará, no município de Choró, e a comunidade chama-se Riacho do Meio. Todo mundo que vai lá volta diferente. Não tem jeito. Arthur já foi, a gente chega lá, aí volta, onde é que eu estava? O que eu estava frequentando? Que vida é essa? Mas a vida é essa. Essa é a vida. Essa é a vida. Aí é que está a Exato. diferença. Não aquela de onde a gente veio, da natureza produzida, da segunda natureza, Sim. produzida e se expressando sob a forma de edificações. Sim. Porque também não deixa de ter natureza aqui, É claro. claro. Né? Não deixa de ter. O professor falou sobre seus alunos, né? E a economia ecológica, né? Onde é que ela participa aí dessa Desse movimento. propulsão né? desse movimento? Porque, na verdade, né? é um movimento. Muitos professores da universidade não entendem, não aceitam o curso de graduação em economia ecológica. Eles debocham. Debocham mesmo, né? Fala que é coisa de quem não tem o que fazer. Que o que eles fazem é coisa importante. O que eles fazem é destruição. O que a gente faz é construção, busca de harmonia, de elevar a consciência que todos temos, meus alunos, vocês têm essa consciência, está lá guardadinha. Está precisando de um estalinho, de um start, né? Que aí ela aflora. É verdade. Aflora. Então, as alternativas, né, estão postas. Os indígenas estão aí para nos ensinar ainda. Né? Os povos tradicionais dos Andes, da Amazônia, né? Eles faziam experimentos na agricultura incríveis. Milho de várias cores. Nunca foram a um laboratório da universidade e São faziam centenas isso. de E tinham lá tipos,
Pois é, centenas, né? A casa de sementes dele é uma casa riquíssima em diversidade. Sim. E aí, você quer aprender com quem mesmo? Com esses professores da Universidade Federal do Ceará, que dizem que o curso de Economia Ecológica não presta, é curso de marxista de vermelho, como dizem da gente? Professor de uma universidade pública e gratuita falando esse tipo de coisa? Mas falam. Eu gostaria que eles ouvissem um programa como esse. Eles não são capazes. São tão restritos, tão diminuídos, que não são capazes de nos ouvir, que dói, né? Então, quer dizer, o curso de Economia Ecológica tem esse grande objetivo, elevar a consciência ecológica. Se eu disser isso para esses professores, vão dizer assim, e os alunos vão viver de quê? Buscar dinheiro, mercado de trabalho. Assim, qual é o curso que tem o mercado de trabalho como orientação? Nenhum curso foi projetado aqui na universidade com a pesquisa sobre mercado de trabalho, porque não pode, é impossível. E agora só de economia ecológica que precisa fazer essa pesquisa, preparar para o mercado de trabalho? Sim, é verdade. Eu queria fazer um comentário. Eu fiquei muito contente do professor ter ressaltado isso. O que se está fazendo é novo na universidade. A economia ecológica ela é nova, organizada como ciência, não é? Organizada como área do conhecimento, que de fato ninguém nunca tinha ousado fazer isso dentro da academia, me parece, não é? Um curso... Primeiro curso de graduação do mundo. Imagine isso, não é? Claro, existem pós-graduações, mas você partir de uma graduação já construindo esse aluno que chega jovem, não é? E cheio desse fervor da juventude é completamente diferente, né? E saber, né, ouvir você e também o professor Fábio, que eu tive a oportunidade de conhecer, dizendo que o conhecimento está vivo, de que a Pachamama está falando. Isso me deixa até arrepiado, porque existem sim povos que não perderam essa relação afetiva. Quando se perde um rio, a gente não perde só um recurso natural, não perde só a saúde, a gente perde também uma identidade. Perde a história, perde a cultura. A gente perde um pedaço de nós, né? Em que momento a água que você está bebendo, aqui tem uma garrafinha de água aqui do Arthur, em que momento essa água deixa de ser água numa garrafa e vira Arthur, entendeu? Essa separação, ela é momentânea, nós estamos extremamente unidos e é indivisível essa interação do ser humano com a natureza. Então, até mesmo na cidade, você encontra comunidades que não perderam isso. Quando você vai ali, por exemplo, o Titanzinho, uma comunidade que está numa situação delicadíssima e que precisa de apoio, eles têm uma relação com aquele mar que é diferente da relação de eu que moro aqui pelo bairro de Fátima da Vida e só vou na Praia do Futuro ou na Praia de Iracema quando eu estou com vontade de me bronzear um pouco, né? É diferente de alguém que pesca, é diferente de alguém que varre a sua casa e tira aquela areia e que sente aquele vento e que seus pais e ancestrais estavam ali há décadas. Sim. Então, a gente precisa voltar a ter essa relação e recuperar essa sabedoria que está, sim, na nossa história, né? Está nos nossos ancestrais. Exatamente. Ela não é uma coisa transplantada de ideologia, seja lá de onde for, ela é real. O construto histórico. É real. É verdade. Agenda Ecológica. Dos dias 20 a 23 de agosto, acontecerá a Semana de Direitos Humanos Dandara dos Santos no IFCE Fortaleza. O evento acontecerá aqui na 13 de maio, na número 2081, no Benfica. Onde era o Cefet, né? Onde era o antigo Cefet. Dos dias 20 a 22 de agosto, acontecerá o segundo encontro de Economia Política e Educação. Políticas educacionais no capitalismo. Desafios para a emancipação humana e formação unilateral na UES. O evento está sendo realizado pelo curso de Pedagogia da UES. Também temos o evento que vai acontecer do dia 5 a 8 de setembro, o 30º Encontro Nordestino de Biodança. Esperançar, dançar. A vida em tempos desafiadores. Será às 19 horas no Oásis Atlântico, Beira-Mar, 2500. E temos o 4º colóquio Psicanálise Política, entre a mentira e a narrativa política. Qual o lugar real? Acontecerá dia 24 de agosto, no auditório A4 da Unifor, certo? Então, debatedores, o programa foi riquíssimo, né? A gente trouxe elementos práticos, com o Cristiano, elementos práticos, também com o professor, né? Trouxe a história do Riacho do Meio, e também teóricos, certo? E eu gostaria que vocês dessem, né,
os agradecimentos de vocês, né? E chamar também, convocar as pessoas para escutarem o nosso programa. Bom, muito obrigado, Arthur. Eu agradeço muito o convite, desejo longa vida ao programa e termino com um pequeno poema de Henry David Thoreau, né, um poeta maravilhoso. É breve. Fui à floresta porque queria viver deliberadamente, encarar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu poderia aprender o que ela tinha a ensinar. E não, quando eu viesse a morrer, descobri que nunca vivi. Eu não desejei viver o que não era vida. Estar vivendo me é tão caro. Nem desejei praticar resignação, a menos que fosse necessário. Eu queria viver profundamente e sugar toda a essência da vida. Viver tão robustamente, tal qual um espartano. E jogar fora tudo que não fosse vida. Professor Aécio. Bom, obrigado também mais uma vez aqui no programa. Acho que é um programa da maior importância, contribui muito para esse processo de tomada da consciência ecológica, né? Dizer que é preciso que esse programa seja mais longo, que esse programa aconteça com mais frequência, porque quanto mais a gente falar, espero que as pessoas passem a escutar. O aquecimento global é um fato. Olha, e vai causar problema. Vai morrer muita gente, principalmente as camadas da população mais pobres. Porque o rico se esconde, pega seu helicóptero e vai embora. Os pobres não podem correr, não é? Então é preciso a gente tomar essa consciência urgentemente e pressionar esses governantes, não é? Esse insano que está na presidência do Brasil, que está liberando o uso de veneno na nossa comida. Acabei de receber uma mensagem falando dos efeitos à saúde humana, né? Câncer é o mínimo. Então, devastação da Amazônia vai cortar um processo de interação ecossistêmica da Amazônia para o sudeste e centro-oeste do país. Os rios voadores são produzidos na Amazônia e regulam o regime de chuva daquelas regiões. Vai cortar o processo de interação com a África. A poeira, a areia do deserto do Saara, voa o Atlântico inteiro e cai na Amazônia para melhorar a nutrição daquelas árvores. Então, quando não tiver mais árvore, vai virar um deserto, tal e qual. Saara 2. Saara 1 já temos, Saara 2, né? Então, vamos construir essa alternativa. Vamos construir a alternativa para frente. Gostaria né? de agradecer ao professor novamente por mais uma informação, certo? E gostaria de agradecer, obviamente, aos nossos ouvintes, né? Este programa é a realização do Viés, Núcleo de Economia Política e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado, pessoal. Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe. Terra, terra. Realização Viés, Núcleo de Economia Política. Produção e apresentação Arthur Vigílios. Quem jamais